Quem é o MC Johnny, maluquinho do rap? O maluquinho do rap. O maluquinho do rap é o seguinte: o maluquinho do rap começou dançando aí lá pro 2003, 2000, né? Quer dizer, não, 96, Marabá, né? Eu já dançava um pouquinho, eu já era DJ. Já era DJ lá em Marabá, né? DJ. Aí, meu nome, não, quer dizer, meu apelido não era MC Johnny, no caso, né? O MC Johnny surgiu porque eu dançava, já cantava um pouquinho também, fazia back vocal em Marabá. Aí o que acontece? Aí, meu nome, como Antônio Lopes Leite, né? O pessoal não sabe quem é Antônio Lopes Leite. Aí viu que eu dançava e cantava, falaram assim: não, teu nome não pode ser esse teu nome do dedo, vamos botar um apelido em ti. Johnny, que é nome de artista, porque tu já dança e canta, entendeu? Aí surgiu esse MC Jones, o b-boy do rap, né? Um dançarino que dançou aí nesse sul do Pará todinho aí, né? Aqui, principalmente em Belém, né? Fui escolhido como um dos melhores dançarinos de 97, 98 de Belém do Pará, né? Fui escolhido mesmo, a dedo. Como os movimentos que eu fazia era tudo, de tudo um pouco, né? Tinha pessoas que dançavam mais do que eu, mas pegava, né? Não, esse cara aí dança tudo, então é ele que vai ser o melhor, né? Do ano de 2098, por aí assim, 97, de Belém do Pará, né? Nessa região sul do Pará e tudo. Esse foi isso que hoje em dia o pessoal me chama MC Jones, o b-boy do rap, né? Rapaz, eu cheguei em Salinópolis em 99, em Salinópolis, entendeu? Então, quando eu cheguei em Salinópolis, eu já era um dançarino profissional, no caso, né? Praticamente só era eu que dançava aqui, mas tinha também um pessoalzinho que já fazia um movimento, né? Mas de dança mesmo, que era o Eterno, né? O Ziza, né? No caso, ele dançava mais em cima, tá? Mas foi um primeiro parceiro, né? Que eu conheci aqui para a gente tá dançando aqui, tá? E tudo só era eu e ele, no tempo, logo na hora que eu cheguei, né? O finado Ziza. Eu chegava ali na praça, essa praça Luiz Souza Bentes aqui, né? Eles começaram a ver eu dançando. Aí eles chegaram para mim: eu posso aprender contigo? Esse rapaz, tá aí, o caminho tá livre, né? Tá livre. Agora eu perguntava logo se algum deles era independente de droga. Aí eles falaram que não, então pode sair comigo tranquilo, a hora que você quiser, eu não vou te cobrar um centavo, você tá aí, né? Tá livre para aprender, no caso, né? Aí que tem também o finado Xuxa, né? Um rapaz que dançou, praticamente era um dos melhores, quer dizer, melhor no caso, que começou, que foi, depois disso foi o finado Xuxa, no caso, né? Que dançou muito, dançou muito, tá vendo, né? Uns meninos muito bons de hip hop, que era o Pascoal, tinha o Ninja, né? Ninja também, o Maluquinho, tinha o Chinelo, entendeu? Uma galera que dançava bastante, não sei se ainda mora hoje lá, uns caras, o Boca, um pessoal muito bom de hip hop também. Aí eu comecei a me envolver com esse pessoal lá, né? O pessoal, algumas pessoas pensam que dança tem que envolver droga no meio. Não, porque você sabe que o hip hop, a dança, no caso, em dança, você não tem que estar usando
nenhum tipo de droga, né? De droga que o pessoal usa aí, no caso, né? Alguns, né? Mas no hip hop tem que estar lúcido, entendeu? Se o cara tomar uma cervejinha, não consegue dançar tranquilo, e até porque é uma dança de muito risco, né? Muito risco. Se você tiver drogado, você não consegue. Então, continuando a pergunta que você fez, o pessoal enxergava assim, não, esse cara tem que tá doido para fazer isso aí. Não, mas tudo é uma prática, tudo é bastante ensaio, bastante treino, entendeu? Então, se a pessoa não tiver lúcido, ela não consegue dançar, entendeu? Porque a droga vai cada vez rebaixando mais ele, né? A tendência é não dançar, é parar. Se ele usa droga, ele tem que parar. Se ele usa droga, então a pessoa tem que estar mesmo com um preparo bem, porque pode quebrar um braço, pode quebrar um pescoço, né? Então não tem que ter droga no meio, né? Aí também o pessoal enxergava assim, tá e tudo, mas aí eu nunca liguei para isso, porque Deus, ele tá vendo. Pensar, esse cara deve estar assim para fazer isso, não. Eu nunca liguei. Eu dançava, quando eu cheguei aqui, eu dançava, o pessoal, rapaz, esse caboclo aí deve. Não, mas nada disso. Então, droga não combina com hip hop. Consigo sim, consigo. Consigo sim, até porque, né, quando eu cheguei aqui, as pessoas que eu vi aqui, eu subia no palco, né, aqui nessa Praça Luiz Souza Bento, subia no palco, lá não tinha ninguém na praça. Por exemplo, aniversário de Salinas, MC Jones, o maluquinho do rap de Belém do Pará vai se apresentar aqui, não tinha ninguém. Parecia formiga. Aí no negócio de minutos, a praça estava cheia. Então, as pessoas elas gostam, a maioria gosta. Vamos dizer de 100%, 80% o pessoal gosta de ver o hip hop, a dança hip hop, no caso, né? Então, como eu falo pro pessoal, eu não li o que a pessoa tá pensando. Ali era um esporte para mim, um esporte, não é futebol, tá aí tudo. Eu sei que o hip hop eles consideram que não é um esporte, mas para mim era um esporte. Até hoje, que eu vou ter até que começar a dançar de novo, mas porque o negócio começou para quem tem 47 anos de idade, né? Eu parei muito serviço. Eu praticamente, graças a Deus, aqui em Salinas, parece que fechou assim, ó. Entendeu? E também a correria. Agora, como eu tô mais tempo, né? Tem um pessoalzinho trabalhando comigo aí, que são meus parentes, tá e tudo, então vai dar já para me dar os ensaios. Não é porque eu abandonei o Ribeba, foi o tempo mesmo. Tempo de. Você sabe como você é dono do seu próprio negócio, você tem que estar lá. Se não estiver lá, né? E é muito desgastante, né? Pra gente estar. Saio, tá aí. Agora não, que eu tô com mais tempo, agora eu vou voltar lá. Pelo menos 3 vezes, 2 vezes na semana. Eu vejo assim que tá bem organizado. Tá bem organizado, porque eu vejo que vocês estão na frente aí, sempre quando tem algum evento, vocês estão por lá, né? Administrando tudo. Então eu vejo que está bem organizado, porque naquele tempo era pouco, não tinha apoio. A gente fazia por nós mesmos, entendeu? Sem apoio de ninguém. Hoje em dia, eu tenho certeza, se eu chegar para algum comerciante e pedir uma força, até por causa de vocês e vocês também, né? Falando lá, tá e tudo, para mim com você, a gente consegue um patrocínio muito melhor. Por quê? Porque, graças a Deus, hoje eu tenho um nome em Salinas, né? Tanto como comércio, como dançarino, tá e tudo, o pessoal já acredita nisso, né? Mas eu acho que tá bem organizado e também não tá por baixo tá por alto. Salinópolis é uma cidade pequena, né? Mas eu digo com certeza que ela é grande para várias pessoas aí, né? Porque a gente tem essa praia linda aqui, né? Que o pessoal vem para cá conhecer. Então é uma cidade que está crescendo bastante, está bem organizado o hip hop em Salinas. Johnny, só tenho a agradecer, brigadão, mano. Para finalizar mesmo, se a gente tem 25 anos de história hip hop, graças a você que trouxe lá pra cá, hoje a gente tem o quê? 4 gerações, 5 gerações de mais ou menos. Justamente também sobre desenvolver, né? Essa pequena sementinha que foi plantada lá uns anos atrás, desenvolveu lá, aí tu, o Alan, aí depois vieram os outros, tipo a gente também, querendo ou não, a gente também deu uma força bacana hoje em dia, né? O hip hop de hoje. Mas é isso, a gente só tem a agradecer, e é justamente para deixar
gravado aí que a gente tem hip hop sim Salinas e a gente tem história, porque se as outras cidades têm, a gente também tem história. E é isso, e com certeza. E é tipo, agora eu vou falar, chegou naquele ponto. De eu não me apresentar e não ter, tipo assim, vocês conseguiram uma entrevista comigo, mas eu não dou muito o valor da entrevista, não. Até porque eu não gosto de falar muito assim, não. Eu gosto de falar coisas do meu trabalho, mas como já foi trabalho meu lá atrás, então é por isso que eu estou dando essa entrevista. Mas eu não dou nem valor de falar, não. Mas é isso, mano. Obrigado. Como conheceu o hip hop? Pô, cara, é uma história. Antes de eu conhecer, né, a cultura hip hop, eu praticava que era o house, chamado também como meat back. Dançava meat back, só os passos em cima de meat back. E com o tempo de um ano, por exemplo, assim, comecei a conhecer o Xuxa. Foi através do Xuxa que eu comecei a praticar o hip hop, que é o break, né? B-boy. Mas assim, antes de eu conhecer o Xuxa, eu, como eu acabei de falar, eu dançava beat back e eu vi o Xuxa numa balada. Na danceteria, né? Top lá. E eu vi o Xuxa dançando lá, aquele break, dançando os movimentos B-boy, jogando aqueles movimentos de cavalo de pau, footwork, né? Eu achei interessante, mas aí eu tive vergonha de chegar com ele e conversar assim, pô, pra me aprender, porque eu gostava daquilo, de dançar aquilo ali, né? Eu queria aprender aquilo ali, né? Muito antes de eu chegar a essa cidade, eu já tinha conhecido também o break através de uns b-boys dançando umas baladas na minha infância, quando eu tinha uns 9 a 10 anos, numa cidade chamada Curionópolis, fazia um moinho, fazia um giro de cabeça, os b-boys, entendeu? Mas nessa época eu não sabia o que era b-boy, não sabia o que era break, eu só tava vendo. Aí nesse dia que conheci o Xuxa, vendo ele fazendo aqueles movimentos, eu me lembrei dos movimentos que eu tinha visto há muitos anos atrás, entendeu? Aí foi indo, eu conheci o Xuxa através de gangues, pra te ver como é a situação, né? A gente se misturou com gangue de briga, essas coisas ruins, né? Quando a gente comecei a me envolver, ele também se envolveu também. E ali a gente começou aquela amizade, entendeu? Através dali a gente começou a amizade ali. Aí o Xuxa falou assim pra mim, eu lembro até que fosse hoje, tu dança, né? Tu dança meat back, né? Eu falei, eu gosto. E tu dança aqueles movimentos, né? De dança, né? Que eu não sabia ainda o nome. Aí, pô, vou te ensinar, pô. Vou até te convidar pra te conhecer o Johnny, o maluquinho. Ele também faz os movimentos, ele faz bacana, faz giro de cabeça, assim, gira com a cabeça, faz um moinho. Muito interessante. Aí eu comecei, gostei. Falei, pô, bora treinar então, bora ensaiar. Nessa época a gente não falava treinar, a gente falava ensaiar, entendeu? Aí botou, bora ensaiar então, bora. Aí a gente marcou o local, eu e o Xuxa, a gente foi. Aí o primeiro movimento que o Xuxa me ensinou foi aquela queda de joelho, que ele cai com a direita, aí suspende, aí desce à esquerda, aí suspende a direita, aí vai fazendo o giro, girando, né? Foi o primeiro movimento que eu aprendi, de chão. Então foi assim que eu conheci a cultura hip hop, no elemento b-boy, entendeu? Dançar nas baladas. Por que vocês dançavam? O que fez? Era por diversão? Era porque era legal? Ah, interessante essa pergunta. A gente dançava por diversão. Na nossa época era por diversão. Hoje está evoluído, né? Mas era um hobby que a gente tinha. Uma diversão. Era curtir, fazer amizade, sabe? Ser irmão mesmo da cultura hip hop, né? E isso que nos levou à diversão. E a gente curtia muito aquilo, dançar. A gente dançava, eu e o Xuxa, a gente saía em calçada pra ensaiar. A gente ia atrás de lugares, pô. Porque a gente não tinha lugar pra treinar. Então a gente encontrava uma calçadinha assim, a gente treinava lá. E a gente saía. E muitas das vezes na praia, na areia mesmo. Eu me lembro que uma vez o Xuxa, ele me chamou pra treinar e lá tinha umas pedras. Esse cara é doido. Esse aí, meu irmão, ele fez moinho nas pedras. Era uma loucura. Aquela vontade, sabe, de treinar mesmo, de aprender e tal, de evoluir mais e mais, ó. Foi assim, é diversão. Pô, o Xuxa entende que é importante pra cultura pra você, não? Com certeza, o b-boy ele foi o mestre. Primeiro o maluquinho sendo o mestre dele, e ele sendo meu mestre, entendeu? Eu tive um respeito muito grande pelo Xuxa, né, o Jussicleuto. E o Xuxa, ele foi um b-boy muito importante pra cidade.
muito importante mesmo. Foi um dos b-boys que incentivava, não só eu, mas assim, como o Johnny, porque o Johnny, ele tinha a capotaria dele, tinha o trabalho dele, o trampo dele, tinha a esposa dele grávida. A gente tinha que escolher duas coisas, ou treinar com a gente ou trabalhar, né? E não tinha muita aquela folga, entendeu? Mas o Xuxa não, o Xuxa sempre ali, bora treinar, e ele incentivava a gente. E o local de referência que a gente teve foi o Caranã. Foi a fonte do Caranã, a pele é a fonte do Caranã, entendeu? Em que momento assim, da dança, né? Isso aqui, sabe? Tu entendeu o que tu tava fazendo ali, pô? Ah, com certeza. Foi uma vez que já tava um grupo já formado. Eu, o Johnny, o Xuxa, o Alan, o Queixo, tava formado. E chegou um b-boy de Belém, um moreno. Falando era isso aí. Aí eu conheci ele quando ele tava no bairro do Atlântico 2. Aí ele perguntou para as pessoas quem dançava break, né? Break. A gente não sabia o que era break ainda. A gente não sabia o que era break. A gente sabia que era hip hop. A gente dançava hip hop. Entendeu? Aí esse cara, ele chegou com a gente, esse b-boy chegou com a gente e falou: tu dança e tal? Eu danço, pô, sou dança também, sou dança. De Belém e tal. Mas voltando aqui atrás, antes disso, a gente já tinha conhecido um, mas não era totalmente assim um b-boy. Mas ele fazia os movimentos. Mas ele não deu a dica como esse deu pra gente. O ensinamento, entendeu? De a gente saber o que a gente tá realmente dançando. Entendeu? Ele, moreno, negro. E a gente foi até o Caranã. Cara, quando a gente chegou no Caranã, toda a galera, o Alan lembra disso aí, Boquês. Aí o cara fez um flare, subiu por dois braços, girou duas voltas e desceu. Ele nem se aqueceu, cara. E a gente, caraca, a gente nunca tinha visto isso. O cara fazia assim, bacana essa sequência, sabe? É chamado power move, né? O cara faz sequência. Sobe, desce, flare, moinho, giro de cabeça, faz isso aí. Sequência, power move. E a gente, como tá tão pegado só nos movimentos, ou seja, assim, em só um, te dar continuidade, te fazia só um, só giro de cabeça, só moinho, só futiô, só furi, só era assim. Ele não, ele fazia o completo. E a gente achou interessante. Aí que veio ele nos ensinar a realmente o que a gente estava dançando, que era o break dance, que era o b-boy, ou break boy, ou breaking. Entendeu? Foi através desse. Eu não esqueci o nome dele, mas tá aqui nas nossas memórias, né? Foi através dele que a gente aprendeu o que realmente estava dançando. Cara, eu gosto de ser muito humilde, sabe? Eu procuro ser humilde e ser honesto também com as pessoas verdadeiras, sabe? Sabemos que temos falhas, mas o B-Boy Roy é assim, humilde, falho, acertos ali. Não sou perfeito, mas o B-Boy é esse. Eu gosto de ser assim, humilde, bastante humilde. Isso é importante. Já foi campeão muitas vezes? Ah, já fui campeão. Eu já fui lá em Castanhal, primeira vez com a minha crew, que foi no segundo Castanhal Breakdance. Oh, a gente ficou muito feliz. Te conheceu o Fera, te conheceu o Maluquinho, o White, o Fama, essa época aí. Os caras foram no camarim conhecer a gente. Parece que a notícia foi pra lá, pra eles, que tinha b-boys aqui em Salinas, pô. Olha só como é, agora que eu me lembrei. Tinha b-boys, eles souberam lá que tinha b-boys aqui em Salinas. Eles estavam doidos pra conhecer a gente daqui de Salinas. Nesse dia. Aí a gente tava no camarim, quando de repente os caras apareceram. Cara, vocês são de Salinas, do Sal, é? Aí o Fera, ei, bacana, tem b-boy lá, olha que massa e tal. Aí a gente conheceu os caras, mano. Foi massa nesse dia, a gente conheceu eles, fizemos uma grande amizade, e até hoje. E tá aí até hoje a amizade, entendeu? Fizemos amizade com vários b-boys da cena aí que tá aí, entendeu? Dos velha guarda, novos também, com certeza. E é isso. E falou de mim, né? Eu fui campeão uma vez em 2007, lá em... Eu e o Evandro, fizemos dupla. Corremos atrás das nossas passagens. Nesse tempo, quem nos ajudou foi até o Calango. Nos ajudou com as passagens de ida e volta. E que o nosso trampo também, né? E fomos. Chegamos lá de dupla. Conhecemos o... Nós já tinha amizade já com o White, o Fama e o Fera, com a galera lá. E nesse dia era o Chile de Belém que tava jogando lá. Tava jogando. Aí nós fomos pra final com nossos brother que deu a chave pra gente. Que foi o Eminem e o Bibiu. Os caras que nos acolheram, pô. Cara, que receberam a gente com satisfação total pra esses caras. Isso também faz parte da nossa história, entendeu? Os caras fazem parte da nossa história, entendeu? Tem um respeito muito grande por eles. E a gente foi pra final com eles, e a gente venceu, o Yamaha venceu. Fomos campeão lá.
Aí eu fui também campeão em Marabá, não fiquei em segundo lugar lá. E outros eventos, né? Aqui em Salinas também, né? Fora do estado eu fui só mesmo para passeio, para visitas, não para participar de eventos, entendeu? Mas para ver, né? Pegar aquela informação. Ah, Backstreet Dance. Fizemos show, te dançava nas baladas. Quando eu comecei, eu, Xuxa e o Johnny, aí a gente formou o trio chamado Backstreet Dance. Aí a gente dançava no Praia Clube, nas baladas, né? Dançava nós. E eu não sabia dançar muito bem, pô. Não sabia dançar muito bem, mas já fazia alguns movimentos. Olha pra te ver como é a situação. Pessoas que viam eu dançar junto com o Xuxa e o Maluquinho, eles já eram mais avançados do que eu. E os caras falavam assim, depois que a gente se apresentava, falavam, olha, aquele cara lá não dança nadinha, não dança nada, não sei o quê. Aí o Maluquinho chegou comigo e hoje eu repasso essa mensagem que o Johnny falou pra mim. E me lembro até hoje, eu repasso pros meus alunos. Entendeu? O Johnny falou assim pra mim, olha, o cara lá falou assim de ti. Mas eu tenho uma mensagem pra ti. O que não mata, fortalece. Ele falou assim, ou seja, cara, aquilo ali, ele vai te fortalecer. Aquela crítica, ela vai te fortalecer se tu for inteligente. Entendeu? Vai vir muitas críticas, mas se tu for inteligente, tu vai tirar aquela crítica de lado e tu vai transformar aquela crítica em fortalecimento. Vai te fortalecer. E foi assim que aconteceu. Entendeu? E a primeira crew foi a Backstreet Dance. Depois veio Tekken Crew, do Ermac, do Alan. Qual foi, Alan? Evolução em movimento. Evolução em Movimento. Evolução em Movimento, que era VM, né? Gen. Depois veio o Gen, que era eu, o Jeff, o Pepe e o Alan. Não era isso? Você já foi depois, né? Depois. Ele veio antes, que tinha meninas. Né? Tinha as meninas, né? Aí tudo isso a gente tem que se lembrar. Era muita crio, cara. Muita crio, a gente participou de muita crio, sabe? Muita crio. Eu participei de muita crio. O início foi assim, na minha memória veio a partir do final da década de 90, quando eu vi uma apresentação do nosso amigo Johnny, na época, ele era o maluquinho do rap, teve a apresentação na praça, um carro de som anunciando a apresentação dele. Ali foi o começo, que como as músicas na nossa época lá, como era conhecida como house, né, acho que na verdade são Eurodance, são a música que é conhecida aí. Então a gente só conhecia como house, midback, essas músicas foi passada para nós, isso é culturalmente falando, né? Para nós foi passado por esse nome. E o Johnny tinha uma certa bagagem, já tinha feito apresentação no show da Xuxa, Xuxa Park, essas coisas na época. Então ali, pô, é bacana o estilo dele dançar e tal. Mas nunca me empolguei, né? Assim, eu achava legal, mas como não conhecia ele, então deixei passar. O tempo foi passando. Quando foi início do ano 2000, ele já via, a gente conversava assim, via ele se apresentando em outros locais, principalmente na praça. Praça era um dos principais locais onde eles iam, né? Aí tinha o Xuxa, mas a gente não se conhecia, o Rony também, aí sempre via eles por ali. Aí sempre ficava eu, porque quando a gente andava de skate, aí tinha eles. Aí até que um certo dia a gente parou, conheci com o Rony, a gente jogava videogame junto. Aí tinha o Xuxa também, o Xuxa começou a dizer pra mim que ele tava treinando, ensaiando com o Johnny lá na capotaria. Aí, pô, eu quero ir lá, não, vou andar de skate. Ele sempre tinha uma desculpa pra não ir na capotaria, conversar com o Johnny, ensaiar com ele, ver as danças. Até que um dia deixei o skate de lado e fui com ele na capotaria, onde ele ensaiava numa casa. Comecei a ver e tal, gostar. Vamos pra um certo domingo, Caranã, era o nosso local de encontro lá, sempre foi um local de encontro, era um local bom, agradável, não tinha muito movimento de pessoas, a gente ensaiava lá, dançava as músicas. Aí, dali foi o gatilho, começou. Ali pra mim começou, juntar amizade, aí ficamos. Como eu já tinha amizade com o Rony, já no videogame o Xuxa, então ali já começou ali aquela união de nós quatro ali. Na época já tinha um grupo, que era o Backstreet Dance, era muito bacana, né? A tradução mais legal ainda. E dali foi a chave, dali do começo em si, né? Da dança, da cultura, que depois a gente foi aprender que era o break, né? Ele começou como dance, né? Que na época era o street dance, que era o boom, né? Que era conhecido no Brasil, né? Não na nossa região, na região norte, era o street dance.
É exatamente isso. Aí o nosso objetivo, como nós éramos jovens, né, adolescentes, já por jovens ainda, não tinha aquela cabeça assim, não vamos ensaiar, treinar para uma competição, algo que não existe, na nossa cabeça isso não existia, era só mesmo pelo lazer, pela diversão. Mas na época quem comandava, né, quem era o líder do grupo era o Johnny, então a gente seguia as orientações dele assim, né? Então ele fechava contato em uma apresentação numa casa de show, tinha festa em alguma escola, ele conversava com o diretor da escola, a gente ia, sempre fazendo apresentações pela divulgação cultural do movimento, né? O objetivo era sempre atrair novos membros, né? Trazer para dança, conquistar mais pessoas, para ver se no meio daquele grupo, daquelas pessoas tinha alguém que se incluía naquilo ali que a gente fazia, gostava, e assim a gente foi atraindo. Aos poucos vinha um, vinha dois, passava do tempo, ficava uns 4, 6 meses, aí não tinha, saía, retornava de novo, e assim a gente foi adquirindo membros, né? Mas sempre a ideia, o idealizador era o Johnny. Esse insight, assim, eu digo, foi depois de muita conversa, eu, o Rony, o Xuxa, ou até eu mesmo com o próprio Johnny, assim, a gente fazia muita apresentação, casa de show e tal, aí a gente sempre discutia assim, a gente tá dançando em troca de Coca-Cola e bolacha, todo o tempo. Era legal porque os caras conheciam gente importante, gente da produção cultural, era aperto de mão, tapinha na costa, mas nunca dava aquele sensato valor, e a gente tinha, como a gente sempre diz, a gente paga pau naquilo ali, né, que se pratica, se ensaia, e no final só aquilo ali. Eu sempre, nunca fui contra, assim, pelo que o Johnny fazia. Ele tava chamando pra cultura, mas em compensação esses caras não valorizavam. Aí chegava, Johnny, tá na hora da gente ensaiar com mais afinco, tem um grupo aqui, a gente tem com tempo livre, bora ensaiar mais em troca, bora cobrar um pouco mais desses caras aí, eles têm condições. Acho que pela faixa de 2002, por aí. Foi um ano assim que a gente sentou, 2002, 2003 foi um ano assim que foi transformador pra nós. Aí o Xuxa também, apoiou a ideia, até o Johnny também apoiou, porque ele disse, a gente conversou com a gente, disse, vocês tomam de conta, porque eu não tenho tempo mesmo de assumir mais tempo com vocês, sabe que ele a mulher dele estava grávida, tinha bebê para ele cuidar, então ele estava mais preso com as atribuições familiares do que com o grupo, né, e a gente tinha mais tempo livre, e isso aí deu o gancho para nós andar com as nossas próprias pernas, né. Aí o Rony, o Xuxa disse, não, bora tomar de conta, vamos continuar o trabalho dele, a gente fortalece os ensaios, ele sempre sentia a caixa de som, a gente continuava com os treinos, e assim foi mantendo, né? Mas a gente manteve ainda o primeiro nome, né? Que era o Backstreet Dance. A gente não saiu, desvinculou ainda com o Johnny, né? É muitos nomes, é demais, pra se puxar na memória toda a galera, tem Marcinho, é muita gente, cara, é muita gente. Eu fui muito feliz, né? Que o Rony continua aí. Eu digo assim, da minha parte, eu transcendi, né? Não, eu sempre falava pra eles, gente, nesse movimento, num grupo de 10, se a gente formasse 10 pessoas agora, eu sempre digo, 7 vai continuar o caminho, dançando aí, vai parar, vai sair, vai voltar. 3 desses 3, 2 vai ficar realmente pro movimento, viver da dança, viver da cultura. E um vai transcender e vai continuar no movimento, mas observando por fora e trazendo, o que a gente chama dos formadores de cultura. Esses que mantêm o movimento vivo assim, né? Por trás dos bastidores, mas trazendo recurso, atrás de apoio para poder fortalecer os caras que estão no movimento. E de nomes, cara, são muitos nomes, eu não tenho como lembrar dessa turma toda. Não é que eu não queira ser mal, mas é porque a memória aqui vai falhar para algum, então eu não quero cometer esse pecado. Não, nesse caso, o que faltou mesmo era a maturidade nossa, né? Era um grupo novo, ainda éramos jovens ainda, não tínhamos conhecimento de absolutamente nada nessa parte burocrática, né? Por assim dizer. Conhecimento de leis, estatuto, formação de organização mesmo, institucional, vou assim falar, né? Então a gente fazia por fazer aos trancos e barrancos, eu posso dizer dessa forma, né? A gente corria atrás de apoio, então esses caras que tinham mais poder sabiam por onde o caminho, eu digo assim, sabiam o caminho das pedras, né? Então, assim, se a gente ia atrás de um apoio, eles davam uma migalha, mas eles já tinham ganhado grosso por cima. Então, eu acho que eu ter ficado aqui até 2007, assim, fortalecido um grupo, fortalecido uma equipe, acreditado nesse pessoal que eu deixei uma semente e ter saído, viajado, ido para o Maranhão, retornado, foi uma semente que eu deixei aqui e eu vi que deu resultado. Essa galera fortaleceu, peguei mais experiência lá fora também, conheci pessoas que já sabiam trabalhar com isso, aí já fui aprendendo com outras organizações como trabalhar um estatuto, como trabalhar as leis dentro dela. Isso, quando o retorno, foi um gatilho muito bom, porque trabalhou a nossa próxima fase, né? O GEI acabou não tendo
não teve fortalecimento, não cresceu, beleza, mas aí já veio as outras crew, a Taking Crew, X-Force, essas galera, que o movimento não morreu. O importante pra mim foi que o movimento hip hop não morreu em Salinas, continuou fortalecendo e trazendo mais membros, para quando pude retornar, eu disse, não, mesmo balançando ali, mas tinha gente para poder continuar o nosso trabalho. É muito louco você estar numa vibe com outras crew de outras cidades, até de outros estados, participar, mas ali tem aquela competição que a gente chama os rachas, só entre nós ali naquela hora, mas todo mundo ali é família, todo mundo é unido, a gente conversa, vai tomar refrigerante junto, uns que queriam beber, se bebiam juntos ali, mas todo mundo confraterniza ali no final, todo mundo se confraterniza, ninguém vira rival de ninguém, ali a vibe é muito boa, é muito positiva, e eu falo assim, o bom é participar desses eventos, é as aventuras que você vai contar, as histórias que você vai contar depois, né? Pra onde você andou, onde você ficou hospedado, com quem você ficou, as histórias que eles contam de outras cidades, de outros eventos. Então isso pra mim foi muito gratificante. E ter ganhado, o Fera e o Ninja naquela hora, terem dado a premiação de melhor b-boy de dança naquele evento do IT Center, pra mim foi gratificante. Pra mim um reconhecimento ganhei naquele dia. Porque ralado, foi, a gente treina, mas mesmo assim, foi bom. Bom, quando eu retornei, já em 2017, né? Já tinha vindo em 2003, já tinha visto, já tinha feito uma vinda pra cá, né? Foi um passeio de férias, então já tinha visto a galera, vi todo mundo, toda a galera que era daquele movimento na época, do GEM. Aí retorno, em 2017 já tinha desvinculado alguns, mas a experiência maior foi porque já sabia tudo sobre organizações, né? Sobre ONGs, né? Como na qual eu já fazia parte, na época fazia parte da CUFA, Central Única das Favelas. Então, a partir dali, eu tinha conhecido uma gama muito grande de pessoas que trabalhavam justamente com isso. Inclusão social, movimentos, o movimento da quebrada, não importa se não era só na dança, não era só o hip hop, também tinha o grafite, tinha o basquete, tinha vários movimentos. Então, o objetivo era sempre a inclusão social, incluir pessoas, dar protagonismo daquelas pessoas que não tinham história, né? Contar sua própria história. E, nesse momento, foi dali que foi um gancho muito forte de, não, vamos refortalecer esse pessoal aqui da cidade, vamos botar de novo a cultura de Salinas no hip hop de novo, mas vamos incluir outros movimentos, vamos trabalhar com outras coisas. Já que eu tenho um pessoal que está voltado só pro hip hop, beleza, já é um começo. Aí foi o intuito, o meu pessoal a galera já tinha o Rony, o Jeff, o André já tinha o Prage, já tinha aquele primeiro movimento ali, não vingou, mas tudo bem, mas já era uma semente brotada ali. Aí até que um dia a gente sentado na mesa e disse, mano, vamos criar, eu tenho um estatuto de uma organização, vamos criar um instituto, gente, um instituto de movimento de danças urbanas. Então por que não vamos fazer o IDMOS? Aí daqui desse momento surgiu o IDMOS, aí vamos fazer um evento que trabalhe com a dança anual, vamos fazer a Cyphersal. Aí daí 2017 foi a primeira Cyphersal, deu bom, foi bom público, foi um evento em local aberto, trouxe o pessoal de fora de novo e hoje já estamos na 7ª edição aí, e fortaleceu muito mais, o Instituto já está bem fortalecido, quer dizer, foi uma semente forte, está dando frutos, e o objetivo é esse, se tornar uma árvore frutosa, é assim que eu falo. Eu vejo que isso foi, finalmente eu reconheço que a semente que a gente colocou aqui em Salinas do Lado, quando eu vi a premiação, assim, quando eu fui ver o reconhecimento de todo o nosso trabalho, eu disse, não, que a gente colocou realmente uma semente, ela deu fruto, demorou, não adianta dizer assim, não foi da noite para o dia, foi muito trabalho, foi trabalho árduo, foi muita paciência, e o Instituto também foi uma peça fundamental, porque foi uma coisa que as pessoas de fora começaram a ver que estava organizada, as pessoas já olham para nós assim, já com respeito, não trato mais a cultura hip hop só uma coisa posso assim dizer, de moleque, né, só de coisa de criança, já tem pessoas adultas ali trabalhando, ela já é tratada com respeito, por um lado ainda tem um pouco de preconceito, ainda tem uma visão torta ainda, porque é uma cultura de rua, mas isso aí ainda não vai acabar logo, mas é muito trabalho, mas só o Instituto em si, a formação do Instituto em si, já foi uma peça fundamental no qual ele trouxe grandes benefícios para todos nós, né? E o reconhecimento, eu não queria encaixar na questão de política, mas finalmente, através de uma gestão atual, ela reconheceu isso, que durante muito tempo aí, desses 25 anos, nunca foi observado. Sempre eles ganharam em cima da gente, né? Através dos eventos que eles promoviam, a gente era sempre o coadjuvante de um evento no qual eles já tinham ganhado uma parte maior, né? E hoje não, eles disseram assim, não, o Instituto, por ter trabalhado, vai ganhar esse reconhecimento através de um prêmio, através de uma lei, através de um edital. Isso aí é muito bom para nós, porque a gente consegue mostrar para a nossa comunidade que com o recurso que a gente ganha, a gente já pode trazer para as comunidades e trazer as escolas, trazer as oficinas, trazer uns eventos melhor, trazer pessoas de fora para juntar os nossos eventos. Isso aí para mim foi muito bom.